Informativo de Jurisprudência do STJ, número 0667, publicação de 7 de abril de 2020. Primeira sessão. Mandado de segurança número 24.567 do Distrito Federal, relator ministro Benedito Gonçalves, primeira sessão, julgado por unanimidade em 11/3/2020. Disponibilizado do Diário de Justiça eletrônico 16/3/2020. Ramo do Direito Administrativo. Tema: Processo administrativo, cadastro e peticionamento no Sistema Eletrônico de Informações, intimação eletrônica, presunção de ciência, regularidade. Destaque: o cadastro e o peticionamento no Sistema Eletrônico de Informações denotam a ciência de que o processo administrativo tramitará de forma eletrônica. Informações do inteiro teor. Registre-se inicialmente que para o peticionamento no Sistema Eletrônico da Administração Pública foi necessário que o representante legal da impetrante realizasse o preenchimento e aceitação do cadastro com os dados para comunicação oficial. Assim, não há falar em falta de intimação para efetuar regularizações no processo administrativo, tendo a parte ciência de que o processo e suas respectivas intimações prosseguiriam da forma eletrônica. Ressalta-se que a comunicação eletrônica atende plenamente à exigência de assegurar a certeza da ciência pelo interessado, como exige a Lei nº 9.784 de 1999, no seu artigo 6º, parágrafo 3º, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Processo habeas corpus número 452.975 do Distrito Federal, relator ministro Og Fernandes, primeira sessão, julgado por unanimidade em 12/2/2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10/3/2020. Ramo do Direito Administrativo Internacional. Tema: expulsão de estrangeiro. Hipóteses de excludentes: filho brasileiro, dependência econômica e socioafetiva do genitor, contemporaneidade das causas de inexpulsabilidade e inexigibilidade, princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Destaque: para a configuração das hipóteses legais de inexpulsabilidade, não é exigível a contemporaneidade dessas mesmas causas em relação aos fatos que deram ensejo ao ato expulsório. Informações do inteiro teor. A expulsão é ato discricionário praticado pelo Poder Executivo, ao qual incumbe a análise da conveniência, necessidade, utilidade e oportunidade da permanência de estrangeiro que cometa crime em território nacional, caracterizando o verdadeiro poder inerente à soberania do Estado. Contudo, a matéria poderá ser submetida à apreciação do Poder Judiciário, que ficará limitado ao exame do cumprimento formal dos requisitos e à inexistência de entraves à expulsão. Nos termos do artigo 55, a linha 2, itens A e B da Lei 13.445 de 2017, não se realizará a expulsão quando o estrangeiro tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, assim como quando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil. No caso, a documentação acostada comprova que o paciente possui filho brasileiro, nascido em 3/2/2019, o qual se encontra sob sua guarda, dependência econômica e socioafetiva. Da mesma forma, há elementos probatórios indicando que o paciente convive em regime de união estável com pessoa residente no Brasil. Apesar de a portaria de expulsão ter sido editada em 21/6/2017, anteriormente, portanto, à formação de família pelo paciente no Brasil, certo é que não se pode exigir, para a configuração das hipóteses legais de inexpulsabilidade, a contemporaneidade dessas mesmas causas em relação aos fatos que deram ensejo ao ato expulsório. Além disso, deve-se aplicar o princípio da prioridade absoluta ao atendimento dos direitos e interesses da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, em cujo rol se encontra
o direito à convivência familiar, o que justifica, no caso, uma solução que privilegia a permanência da genitora em território brasileiro, em consonância com a doutrina da proteção integral esculpida no artigo 1º do ECA. Primeira turma, processo. Recurso em mandado de segurança, número 38.090, do Mato Grosso do Sul. Relator ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado por unanimidade em 10/3/2020, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônica em 16/3/2020. Ramo do Direito Administrativo. Tema: porte de arma, dependências de fórum, restrição, possibilidade. Destaque: inexiste ilegalidade em portaria editada pelo juiz diretor do foro da comarca de Sete Quedas, que restringiu o ingresso da pessoa portando arma de fogo nas dependências do fórum. Informações do inteiro teor. De início, é de se ressaltar que a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 96 e 99, assegura ao Poder Judiciário autonomia administrativa e competência privativa para a organização do funcionamento de seus prédios. Por seu turno, o artigo 3º da Lei nº 12.694, de 2012, autoriza a autorização pelos tribunais de providências destinadas à segurança de seus prédios. De rigor mencionar que o Conselho Nacional de Justiça, exercendo a atribuição que lhe foi outorgada pelo artigo 103b, parágrafo 4º da CF de 1988, recomendou a edição de normas pelos tribunais, restringindo o ingresso de pessoas armadas em suas instalações, o que ensejou a edição da Resolução número 104/2010 da CNJ, do CNJ, alterada pela Resolução 291 de 2019, CNJ também. Com base nesse panorama, evidencia-se a legalidade da portaria editada pelo juiz diretor do foro de comarca, que restringiu o ingresso de pessoas armadas com arma de fogo nas dependências do fórum, mormente quando ali ficarem ressalvadas as exceções, hipótese de permissão de ingresso de pessoas portando arma de fogo. Por fim, vale ressaltar que inexiste qualquer incompatibilidade do ato em destaque com a Lei nº 10.826, de 2003, uma vez que as áreas afetas ao fórum são controladas por sua própria administração, a quem incumbe o exercício do poder de polícia e a garantia da segurança local. Segunda turma, recurso especial número 1.805.473 do Distrito Federal, relator ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado por unanimidade em 3/3/2020, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 9/3/2020. Ramo do Direito, Direito Administrativo, Direito Processual Civil. Tema: servidor público, quantia disponibilizada pelo ente público após o falecimento do servidor, enriquecimento sem causa de herdeiros, ação de ressarcimento, espólio e legitimidade ad causa. Destaque: o espólio não possui legitimidade passiva ad causa na ação de ressarcimento de remuneração indevidamente paga após a morte de ex-servidor e recebida por seus herdeiros. Informações do inteiro teor. Configura ato ilícito o saque de dinheiro disponibilizado a título de remuneração para a servidora falecida por seus herdeiros. Como essa remuneração não tem razão de ser, o pagamento é indevido, gera o enriquecimento de quem não era titular da quantia e o dever de restituição. Pessoas naturais possuem personalidade jurídica entre seu nascimento com vida e o momento de sua morte. Com efeito, o ex-servidor público não tinha mais personalidade jurídica quando o ente federativo depositou a quantia ora pleiteada. Assim, para que se possa
ser titular de direitos e obrigações, deveres, necessita-se de personalidade jurídica. Se o de cujos não tinha mais personalidade, não poderia se tornar titular de deveres. Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo a não existir mais vínculo jurídico-administrativo entre a administração pública e o servidor após o falecimento deste. Nesse contexto, o espólio responde pelas dívidas do falecido e, por isso, não deve responder pelo enriquecimento sem causa dos herdeiros, que não é atribuível ao falecido. Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, também não pode ser considerado parte legítima na ação dos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil de 2015. Processo. Conflito de competência 165.863 de São Paulo, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda sessão, julgado por unanimidade em 11/3/2020, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônica em 17/3/2020. Ramo do direito, direito constitucional, direito do trabalho, direito processual civil. Tema: incidente de assunção de competência, plano de saúde coletivo empresarial, competência da justiça comum, norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, irrelevância. Destaque: compete à Justiça Comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora de plano de saúde, sendo irrelevante a existência de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. Informações do inteiro teor. A jurisprudência desta Corte Superior, até pouco tempo, seguia o entendimento de que a competência para julgamento de demandas entre usuário e operadora de plano de saúde seria da Justiça do Trabalho, tão somente quando a própria empresa operava o plano de saúde. Recentemente, porém, o STJ, com fundamento na autonomia do contrato de plano de saúde em relação ao contrato de trabalho, passou a manifestar o entendimento de que a competência seria da Justiça Comum, mesmo na hipótese de autogestão empresarial. Nesse contexto, a única hipótese em que a competência foi mantida na Justiça do Trabalho passou a ser a situação em que o plano de saúde seja da modalidade autogestão empresarial e, cumulativamente, as regras do plano estejam previstas em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. No entanto, para afirmar que compete à Justiça Comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, é irrelevante a existência de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. Processo. Conflito de competência número 165.863 de São Paulo, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda sessão, julgado por unanimidade em 11/3/2020, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônica em 17/3/2020. Ramo de direito constitucional, do trabalho, processual civil. Tema: incidente de assunção de competência, plano de saúde coletivo empresarial, definição da competência, distinção entre trabalhador ativo, aposentado ou dependente do trabalhador, irrelevância. Destaque: para a definição da competência do julgamento das demandas entre usuário e operadora de plano de saúde, é irrelevante a distinção entre trabalhador ativo, aposentado ou dependente do trabalhador. Informações do inteiro teor. Na formação da jurisprudência desta Corte Superior acerca da competência para julgar demandas envolvendo plano de saúde de trabalhadores, não se tem feito distinção quanto ao fato
de figurar na demanda trabalhador ativo, inativo ou até mesmo dependente do trabalhador. Esta distinção não se afigura necessária, pois a demanda do trabalhador inativo e a do dependente do trabalhador, embora não sejam oriundas diretamente da relação de trabalho, são mera decorrência desta, fixando-se, portanto, a competência com base na norma do inciso 6 ou do inciso 9 do artigo 114 da Constituição Federal. Portanto, compete à Justiça Comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, inclusive nas demandas em que figure como parte o trabalhador aposentado ou dependente do trabalho, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial e hipótese em que a competência é da Justiça do Trabalho. Processo. Conflito de competência número 165863. Relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda sessão, julgado por unanimidade em 11/3/2020, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 17/3/2020. Ramo do Direito, Direito Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. Incidente de assunção de competência, plano de saúde coletivo empresarial, demanda entre usuário e operadora, competência, justiça comum, plano organizado na modalidade autogestão empresarial, competência, justiça trabalhista. Destaque: compete à justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora de plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que a competência é da Justiça do Trabalho. Informações no inteiro teor. A jurisprudência desta Corte Superior, até pouco tempo, seguiu o entendimento de que a competência para o julgamento de demandas entre usuário e operadora de plano de saúde era da Justiça do Trabalho, tão somente quando a própria empresa operava o plano de saúde. Recentemente, porém, o STJ, com fundamento na autonomia do contrato de plano de saúde em relação ao contrato de trabalho, passou a manifestar entendimento de que a competência seria da Justiça Comum, mesmo na hipótese de autogestão empresarial. Nesse contexto, a única hipótese em que a competência foi mantida na Justiça do Trabalho passou a ser a situação em que o plano seja da modalidade autogestão empresarial e, cumulativamente, as regras do plano estejam previstas em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. Com base nesse panorama jurisprudencial, a tese a ser proposta nesse incidente caminharia no sentido de se afirmar a competência da Justiça do Trabalho apenas na hipótese em que as regras da assistência à saúde estejam previstas no contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, e que o plano seja operado na modalidade autogestão empresarial, reafirmando-se assim a atual jurisprudência. Contudo, em caso similar, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 586.483 de Sergipe, que versou acerca da competência da Justiça do Trabalho para demandas relativas à previdência complementar, adotou o critério objetivo da autonomia da previdência complementar em relação ao contrato de trabalho, com base no artigo 202, parágrafo 2º da Constituição, fixando-se a competência da Justiça Comum, ainda que o contrato de trabalho disponha sobre previdência complementar. Porém, a falta de uma norma constitucional análoga à regra do artigo 202, parágrafo 2º da Constituição, versando sobre saúde suplementar, não me parece viável excepcionar as regras de competência enunciadas no artigo 114 da Constituição. A solução, portanto, é buscar um outro critério objetivo. Nesse passo, deve-se retomar a jurisprudência que prevalecia nesta Corte, no sentido de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho nas demandas em que o plano de saúde é operado pela própria empresa que contratou o trabalhador. Deveras, nessa modalidade de organização da assistência à saúde, a figura do empregador ou do contratante da mão de obra se confunde com a do operador do plano de saúde, de modo que, sob a ótica do trabalhador ou de seus dependentes, o plano de saúde é oriundo da relação de trabalho, atraindo, portanto, a competência da Justiça do Trabalho por força do enunciado do artigo 114, inciso 1º da Constituição. De outra parte, relembre-se que a cognição da Justiça do Trabalho não é limitada à aplicação da legislação trabalhista, podendo abranger também a aplicação da legislação comum, inclusive as normas de regulação, desde que a demanda seja oriunda ou decorrente da relação de trabalho. Ademais, o fato
de assistência à saúde não integrar o salário não implica necessariamente que ela não integre o contrato de trabalho, pois o objeto deste não se limita à mera fixação do salário do trabalhador. Com esses fundamentos, primando-se pela segurança jurídica na definição da competência, conclui-se pela retomada do entendimento que já prevaleceu na STJ. Definida a competência da Justiça do Trabalho, a competência da Justiça Comum se estabelece naturalmente a contrário senso, por se tratar de competência residual. Processo, recurso especial 1.772.678 do Distrito Federal, relator ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado por unanimidade em 5/3/2020, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 12/3/2020, ramo do direito tributário. Tema: Serviços de telecomunicações, interconexão internacional, tráfego sainte, remessa de pagamento, pessoa domiciliada no exterior, tratado internacional, exclusão restrita aos tributos incidentes sobre serviços importados, imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ, e contribuição de intervenção no domínio econômico, CID. Incidência. Destaque: o Regulamento das Telecomunicações Internacionais, RTI, só alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, não determinando a exclusão de outros tributos sobre a remessa do pagamento, como o IRPJ e a CID. Informações de inteiro teor. Inicialmente, ressalta-se que o Regulamento das Telecomunicações Internacionais, RTI, foi incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto Legislativo nº 67 de 1988 e pelo Decreto nº 2.962 de 1999, juntamente com a Constituição e a Convenção da União Internacional de Telecomunicações, UTI. A pessoa jurídica localizada no Brasil, para finalizar a prestação do serviço ao usuário interno que faz ligação para outro país, utiliza as redes prestadoras de serviço localizadas no exterior. É o que se denomina de tráfego sainte. Oportuno notar que a prestadora de serviço no Brasil importa o serviço da pessoa estrangeira para finalizar sua prestação de serviços no mercado consumidor interno. Invocando norma de tratado internacional, as recorrentes defendem ter direito à isenção de imposto de renda e contribuição de intervenção do domínio econômico sobre os valores que remetem ao exterior em razão dos contratos de interconexão das redes de telefonia. O consumidor brasileiro liga para o exterior. O artigo 7º da Lei nº 9.779, de 99, estabelece a retenção, na fonte, do imposto de renda incidente sobre a remessa de dinheiro ao exterior para o pagamento de serviços, enquanto o artigo 2º, parágrafos 2 e 3 da Lei nº 10.168, de 2000, institui a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre o referido pagamento, mas o RTI, no item 6.1.3, dispõe que o tributo a incidir sobre o preço do serviço internacional deve considerar apenas aqueles serviços faturados aos clientes. Dessa forma, se não houver previsão de incidência de tributo sobre a tarifa cobrada ao usuário, taxes de perception, taxa de percepção ou tarifa ao usuário, pela importação do serviço de telecomunicação internacional, esse tributo deve ser recolhido somente sobre o que for cobrado do consumidor. O referido item do RTI trata, assim, da tributação de importação do serviço internacional de telecomunicações e da base de cálculo a ser considerada. Com relação à prestação do serviço, o artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal, dispõe que, à exceção dos impostos que tratam o inciso 2 do caput desse artigo, do ICMS, e o artigo 153, incisos 1 e 2, impostos de importação e exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. E o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços.
Pelo contexto, revela-se inequívoco que a regra do tratado internacional só alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, não determinando a exclusão de outros tributos sobre a remessa do pagamento, fato submetido a outras hipóteses de incidência, como o IRPJ e a CID, nos termos do artigo 7º da Lei nº 9.779, de 1999, e do artigo 2º da Lei nº 10.168, de 2000. Processo. Recurso especial número 1.715.820 do Rio de Janeiro. Relatora, ministra Helena Costa. Ministra Regina Helena Costa, primeira turma, julgado por unanimidade em 10/3/2020, disponibilizado no Diário Eletrônico de 12/3/2020. Ramos do Direito, Tributário, Direito Processual Civil. Tema: drawback em operações de fornecimento de máquinas e equipamentos ao mercado interno. Lei nº 8.032, de 1990. Licitação internacional. Conceito para efeito da concessão de benefício fiscal. Lei nº 11.732, de 2008. Incidência. Aplicação da legislação tributária no tempo. Lei expressamente interpretativa. Artigo 106, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Excepcional aplicação retroativa. Destaque: em razão do seu caráter interpretativo, o conceito abrangente de licitação internacional, revelado pelo artigo 3º da Lei nº 11.732, de 2008, retroage às situações anteriores à sua entrada em vigor. Informações do interior. O drawback constitui um regime aduaneiro especial nas modalidades previstas nos incisos do artigo 78 do Decreto-Lei nº 37 de 1966, isenção, suspensão e restituição de tributos, podendo ser conceituado como incentivo à exportação, consubstanciado na desoneração do processo de produção, com vista a tornar a mercadoria nacional mais competitiva no mercado global. A Lei nº 8.032, de 1990, que dispõe sobre a isenção e redução de impostos em importação, disciplinou a aplicação do regime de drawback suspensão, artigo 78, inciso 2º do Decreto-Lei nº 37, de 1966, especificamente as operações que envolvam o fornecimento de máquinas e equipamentos para o mercado interno. De outra parte, a Lei nº 11.732, de 2008, revela o conceito de licitação internacional nos seguintes termos. Artigo 3º. Para efeito de interpretação do artigo 5º da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, licitação internacional é aquela promovida tanto por pessoas jurídicas de direito público como ou por pessoas jurídicas de direito privado do setor público e do setor privado. À vista disso, observa-se que o legislador optou por conceito subjetivamente mais abrangente do que aquele constante do artigo 42 da Lei nº 8.666, de 1993, a qual, como se disso, regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição da República, encampando, além das licitações realizadas no âmbito da administração pública, os certames promovidos pelo setor privado, o que prestigia e reforça a própria finalidade do benefício fiscal em tela. Dessarte, a definição de licitação internacional amoldável ao regime aduaneiro do drawback, incidente no fornecimento de bens voltado ao mercado interno, é aquela estampada no artigo 3º da Lei nº 11.732, de 2008, por expressa previsão legal, refutando-se a regência pela Lei nº 8.666, de 1993. A adoção de conclusão diversa aviltaria, inclusive, o comando constitucional de paridade entre as empresas estatais e os agentes econômicos particulares, segundo o qual as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Artigo 173, parágrafo 2º da Constituição da República. É dizer, caso o regime fiscal especial do artigo 5º da Lei nº 8.032, de 1990 se limitasse ao âmbito das licitações públicas, estar-se-ia concedendo benefício exclusivo ao Estado enquanto agente econômico. O padrão em nosso ordenamento jurídico é o de que as leis protegem
protegem seus efeitos para o futuro. Não obstante, o artigo 106 do CTN estatui as excepcionais hipóteses nas quais a lei tributária aplica-se ao passado, dentre elas quando a lei for expressamente interpretativa. Com efeito, o preceito constante do artigo 3º da Lei nº 11.732 de 2008 ostenta indiscutível caráter interpretativo, limitando-se a elucidar o sentido e o alcance da expressão constante de outra. Artigo 5º da Lei nº 8.032 de 1990, sem impor nenhuma inovação ou modificação no regime especial de tributação nela disciplinado, razão pela qual é perfeitamente aplicável às situações anteriores à sua vigência. Processo. Recurso especial número 1.132.682 do Rio de Janeiro. Relator ministro Herman Benjamin. Segunda turma. Julgado por unanimidade em 12/3/2016. Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônica em 12/3/2020. Ramo de Direito Ambiental, Direito Constitucional. Tema: dano ao meio ambiente, competência comum, cooperação dos entes federativos, aplicação de multa pelo município e pela União, bis in idem, inexistência. Destaque: a cobrança por município de multa relativa a danos ambientais já paga à União anteriormente pelo mesmo fato não configura bis in idem. Há informações de inteiro teor. A Carta Magna atribui aos diversos entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, competência comum para a proteção e preservação do meio ambiente. O dever-poder de zelar e proteger o meio ambiente comum entre todos os entes federativos emerge da própria Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, especialmente da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938 de 1981, e da Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente, Lei nº 9.605 de 1998, que fixam normas gerais sobre a matéria. O artigo 76 da Lei nº 9.605 de 1988 reproduz, com pequena diferença, preceito contido no artigo 14, inciso 1º da Lei 6.938 de 1981. A norma mais recente prescreve que o pagamento de multa imposta pelos estados, município, Distrito Federal e territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência, ao passo que a anterior vedava a cobrança da sanção pecuniária pela União, se já houve sido aplicada pelos demais entes federativos. Como se percebe, o critério adotado pelo legislador é de que prevalece a multa lavrada pelos estados, municípios, Distrito Federal e territórios, em detrimento da constituída pela União. Embora passível de questionamento, sobretudo se considerado o regime de cooperação entre os entes federativos em matéria de proteção do meio ambiente e de combate à poluição, artigo 23, incisos 6 e 7 da Constituição Federal, o fato é que, no âmbito infraconstitucional, houve uniforme e expressa opção de que, em relação ao mesmo fato, a sanção imposta por estados, municípios, Distrito Federal e territórios predomina sobre a multa de natureza federal. Se o pagamento da multa imposta pela União também afastasse a possibilidade de cobrança por estados, municípios, Distrito Federal e territórios, a lei teria afirmado simplesmente que o adimplemento da sanção aplicada por ente federativo afastaria a exigência de pena pecuniária por quaisquer dos outros. Dessa forma, não há margem para a interpretação de que a multa paga à União impossibilita a cobrança daquela aplicada pelo município, sob pena de bis in idem, uma vez que a atuação conjunta dos poderes públicos de forma cooperada na tutela do meio ambiente é dever imposto pela Constituição Federal.
Informativo de jurisprudência do STJ, número 0667, publicação de 7 de abril de 2020. Primeira sessão. Mandado de segurança número 24.567 do Distrito Federal, relator ministro Benedito Gonçalves, primeira sessão, julgado por unanimidade em 11/3/2020. Disponibilizado do Diário de Justiça eletrônico 16/3/2020. Ramo do Direito Administrativo. Tema: Processo administrativo.